Olá, seguidores. Conforme prometido lá no Clube FI, estou fazendo aqui um vídeo para explicar a situação de HCTR11, que não declarou rendimentos aqui na sexta-feira, dia 6, o quinto dia útil aqui do mês, né? Ainda por cima, nesse mesmo dia enviou um comunicado a mercado bem enigmático. Então, no vídeo de hoje, vou expor aqui minhas suposições do que está acontecendo aqui com o fundo e também o que eu faria aqui no lugar de vocês, tá? Quer dizer, o que eu teria feito no lugar, pois é, agora depois do acontecido, é difícil saber o que vai acontecer, pois a gente ainda tem que ver como que a HCTR11 vai reagir aqui nessa segunda-feira. E já aviso aqui de antemão que o começo do vídeo vai ser muito técnico. Eu vou pegar aqui o comunicado e o ofício mencionado nesse comunicado, vou explicar ele para vocês. Então pode ser uma parte bem pesada aqui para quem for novato, mas aí depois vou partir para uma explicação mais prática, de forma que acredito que os mais novatos também consigam entender alguma parte. Mas, qualquer coisa, revejam aqui o vídeo, que é um tema muito importante, tá? Então, olá, aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, nessa sexta-feira, saiu um comunicado aqui ao mercado dizendo que, em razão desse ofício e, e do regulamento, se eu fosse, vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, que caso o fundo caso haja resultado a distribuir, o comunicado sairia até o sétimo dia útil. Então, está meio que deixando aqui na dúvida se a gente vai realmente ter rendimento HCTR11. Importante notar também que o comunicado que partiu da administradora, aqui ó, a administradora informa, e também aqui depois, lá no final do comunicado, que está, não sei o nome aqui, representado por seu administrador Vortex. E então, é importante notar aqui que o comunicado partiu da administradora Vortex, não da gestora, a Equitare. E lembrando que são cargos diferentes, tá? Cargos não, acho que funções, né? E em muitos casos aqui são empresas diferentes que atuam em cada um deles. Sendo que cabe ao administrador a parte financeira e contábil aqui do fundo. Já o gestor cabe mais aquela parte mais mão na massa, ou seja, na alocação de recursos e demais tarefas. E um ponto fundamental aqui é que a Vortex é uma empresa séria, tá? Que não está envolvida aqui nos rolos que a gente ouve falar aqui dessas gestoras. Inclusive, ela até faz a administração de alguns outros fundos, alguns outros também tem fundos da XP, acho que o Industrial, o de Lages também. Então, é uma empresa que deve querer seguir exatamente o que determinam aqui os órgãos reguladores. E por falar neles, aqui nesse ofício que é mencionado no comunicado, procurei ele, tá? Em detalhe que é um ofício bem recente, datado aqui de 27 de novembro de 2024. Então, talvez seja por isso que começou a pegar nesse rendimento aqui de HCTR11. Então, esse ofício aqui tem como objetivo orientar os administradores gestores acerca da apuração da distribuição de rendimento. E nesse parágrafo aqui, o órgão menciona que os fundos podem seguir tanto o regime de lucro contábil como de regime caixa. No entanto, em ambas as apurações deve ser seguido o mínimo de 95% do lucro caixa. Então, até aqui acho que está tudo ok para HCTR11, tá? Já nesse trecho aqui, acredito que seja referindo a da clareza quando um fundo está distribuindo amortização, ou amortização ao invés de lucro, o que também não se refere aqui a HCTR11, mas acho que ajuda a explicar por que, que o fundo da Bocaína, o FINF da Bocaína, enviou um comunicado ao mercado informando que parte do rendimento se tratava de amortização. E também por que BLMG11 chamou uma assembleia para definir se vai distribuir como amortização mesmo alguns valores, né? Ok. Agora vamos aqui para o trecho que acredito que ser o que está impactando o HCTR11. E vou ler esse texto aqui, esse parágrafo para vocês, que é muito importante, tá? Então, é o seguinte: nos casos em que a distribuição de rendimento seja realizada exclusivamente com base no lucro contábil, o que é o referente que a numérica HCTR11 até pouco tempo atrás fazia desse jeito, essa superintendência não considera que o administrador do FII deve avaliar
dentre os resultados não realizados, ou seja, que não transitaram pelo caixa, aqueles que poderão ser revertidos no futuro e aqueles que poderão compor a base de distribuição de rendimento. Desse modo, busca-se evitar a distribuição de valores com possibilidade de reversão futura. Esse texto aqui amarelinho, ó, é muito importante, tá? E olha, o que eu entendi desse trecho aqui é o seguinte: para mim, acho que aqui é a CVM cobrando dos administradores que façam as previsões adequadas de CRIs que podem não vir a pagar no futuro, de forma que o gestor ele não distribui recursos que ele pode não vir a receber futuramente, o que poderia fazer essa reversão poderia causar bastante dor de cabeça aqui para os cotistas, né? Então, acho que esse ponto aqui vai pegar bastante o fundo. Sendo que atualmente a HCTR11 ele distribui os rendimentos segundo o regime caixa, ou seja, o que gera realmente, que realmente entra de caixa do fundo ele distribui, mas por muitos anos ele distribui rendimentos aqui pelo lucro contábil, ou seja, houve o fato gerador aqui é, do recurso, então ele já, se tivesse caixa, já distribuía. Período aqui em que deve ter ficado com uma distribuição de resultado contábil muito maior do que o regime caixa. E traduzindo aqui para quem é novato, é como se a HCTR11 deve ter distribuído aqui por muito mais tempo, distribuído muito mais do que ele gerou efetivamente fluxo de caixa. E agora que a conta, no caso, estaria chegando. E para ficar mais fácil de entender, vou utilizar aqui o caso prático de Versalhes, que eu acho que dito que dá para ficar mais claro, tá? Lembrando que Versalhes é um outro fundo aqui da mesma turminha, é da RCAP, é do mesmo controlador aqui do fundo da Equitare. Mas que diferente de HCTR11, ele informa para a gente o acumulado do resultado da reserva de lucro caixa e reserva de lucro contábil. Então, vejam que esses dois quadrados marcados. Aqui no primeiro, a gente tem a reserva de lucro caixa acumulado. Aqui em parênteses significa que é um valor negativo. Aqui reserva de lucro contábil acumulado, aqui positivo, mostrando que ele tem a distribuir dele. E observe aqui que o fundo da Versalhes está com prejuízo de mais de 31 milhões de reais pelo regime caixa, enquanto ainda tem lucro contábil a distribuir. Ou seja, isso que significa que o fundo distribuiu mais de 31 milhões de reais a mais do que efetivamente foi gerado. Então, e esse valor de 31 milhões representa um valor muitíssimo significativo aqui para o fundo, tá? Isso aqui é muito valor aqui frente ao tamanho do fundo. Vários meses de distribuição. E como ele conseguiu fazer isso aqui, sinceramente eu não sei. E outro ponto que eu também não tenho explicação aqui é por que Versalhes distribuiu o rendimento aqui, mesmo tendo o mesmo administrador, no caso a Vortex. Também é algo que não vou conseguir responder vocês aqui nesse momento, tá? Mas voltando aqui para HCTR11, o problema aqui é que não sabemos a dimensão do caixa distribuído sem ter efetivamente recebido no passado, porque a DRE do fundo eles colocam aqui apenas mês a mês, não colocam aqui o acumulado, né? Se estivesse colocando acumulado, a gente teria como saber o tamanho desse problema. Mas os gestores eles colocaram durante bastante tempo no relatório gerencial a situação do prejuízo pelo lucro pelo regime caixa acumulado. Eu vou ler aqui para vocês o trecho. Vale lembrar que a distribuição de rendimento tem sido calculada com base no regime de caixa apurado. Isso aqui é o que estão falando recentemente. Aqui, eles continuam. Uma vez que a diferença entre o resultado contábil desde o início do fundo e o acumulado na distribuição, nas distribuições do mesmo período, encontra-se no campo negativo. Ou seja, é o mesmo cenário que eu mostrei aqui para vocês do fundo Versalhes, né? E agora, com esse ofício da CVM, a Vortex pode estar sendo mais rigorosa ao adotar esses pontos, tá? Nesse tipo de distribuição. E talvez aqui fazendo uma provisão para devedor duvidoso, algo que já deveria ter feito há bastante tempo aqui com o fundo por conta dos CRAs lá, dos CRIs da Gramado Pars, porque atualmente o fundo tem, acho que até teve uma baixa contábil aqui por conta isso aqui, ó, lá
reavaliação do fundo lá daquele que tem gramado Parks, o Serra Verde, mas é que está faltando umas remarcações negativas, principalmente no CRIs, onde tem muita coisa que não dá para a gente considerar como recuperável e o fundo já deveria há muito tempo ter dado baixa de como projeção para devedor duvidosa. Então, agora com esse ofício chegando aqui, pode ser que tenha chegado esse momento, tá? Ou então, o que pode estar acontecendo também é que a Vortex está impedindo que o fundo continue carregando esse prejuízo elevado aqui pelo regime caixa e que ele está querendo impedir o HCTR11 de continuar distribuindo esses valores. Então, indo aqui para a conclusão aqui do vídeo. Olha, por enquanto isso aqui é ainda muito inicial, tá? A gente precisa saber aqui o que o gestor vai falar sobre isso. Então, por enquanto eu não tenho certeza de nada. Não tenho nem certeza se a gente vai ter o rendimento aqui no sétimo dia útil ou não. Esse aqui é um vídeo prévio, mas vamos lá. Seguindo aqui agora com o outro tópico que mencionei no começo do vídeo, do que os cotistas deveriam ter feito. Pois então, assim como eu argumentei várias vezes, desde o início do canal, tá? Eu sempre achei que o fundo da Devan não era Fluxy Share. No entanto, ele é muito mais limpo do que a HCTR11. É muito mesmo, tá? Pois o fundo da Devan, ele sempre seguiu o regime caixa. Então, pelo menos ele declarava isso na época, ainda já era gerido pelo Devan. Mas acho que agora que tá, assumiu a gestão, acho que também continua seguindo o regime caixa. Então, esse aqui é um fundo que imagino que não tem aquele prejuízo caixa que eu mostrei ali para vocês no começo. E apesar de que se vierem aqui provisões para devedor duvidoso, DEVA 11 também pode vir a ser impactado, tá? Ainda não, a gente tem que saber o que vai acontecer, é difícil prever alguma coisa. De qualquer forma, eu sempre achei uma opção muito mais segura do que HCTR11. Então, acho que para quem quer se expor aqui a esses gestores, esses casos, Funda Devan sempre era uma opção menos tinha uma relação risco-retorno melhor. É, enfim, mas agora, acho que agora é tarde de fazer essa migração de um fundo para o outro, né? Quer dizer, temos que ver aqui como é que vai ser o mercado aqui na segunda-feira, como é que o mercado vai reagir a esse atraso ou não de distribuição de rendimento. Então foi isso, galera. Pessoal, se algum texto que não tiver ficado claro, deixe nos comentários, tá? Deixa o trecho aqui, tá? Porque falar assim, não entendi nada, eu não consigo ajudar vocês, tá? Realmente é um tema complexo. Sugiro vocês a ver uma, duas ou três vezes aqui o vídeo para entender realmente. E deixe nos comentários as dúvidas que ficaram, porque se o fundo realmente não distribui rendimento, vou fazer um outro vídeo aqui comentando os impactos que pode estar acontecendo aqui. Então foi isso. Espero ter curtido aqui. Deixe sua inscrição. Lembre que nada que deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.